Bom dia, eu sou o Juan Ferreira Martins. Meu trabalho de iniciação científica foi sobre o tema Sistemas aquosos bifásicos formados por PEG e tartarato de sódio a 30 graus Celsius. A orientação foi do Dr. Luiz Alberto Flegatti, com colaboração da doutora Amanda Cristina de Oliveira, do Laboratório de Altas Pressões no Departamento de Engenharia Química da USP. O projeto foi baseado no estudo de SABs. Sistemas aquosos bifásicos são misturas constituídas principalmente de água e com a presença de dois compostos, sendo eles sais orgânicos ou polímeros. Essas misturas, em temperaturas definidas, formam duas fases immiscíveis e transparentes. No caso estudado, usamos sal de tartarato de sódio e polietileno glicol de diversas massas moleculares distintas. Nessas misturas se forma uma fase inferior rica em sal e uma superior rica em polímero. Esse aqui é o perfil padrão de um sistema bifásico em equilíbrio. Essa linha principal é a curva binodal. As linhas interiores são as timelines, ou linhas de marcação entre os equilíbrios. A região acima do gráfico é onde o sistema se encontra em duas fases. Os sábios possuem algumas utilidades práticas, como alternativas em sistema de extração líquido-líquido, e possuem algumas propriedades importantes, como versatilidade, baixo custo, baixa tensão superficial e ótimas taxas de separação. Devido à falta de uma aplicação industrial prática, poucas informações se encontram tabeladas na literatura a respeito dos SABs dentro de indústrias. Esse trabalho tem como função fornecer dados de equilíbrio líquido-líquido desses sistemas. Sendo assim, este estudo foi feito com o objetivo de prover dados relacionados ao funcionamento e estabilização do equilíbrio líquido-líquido na temperatura fixa de 30 graus Celsius para sistemas compostos de polietileno glicol e tartarato de sódio e comparar as influências da massa molecular do PEG na formação da zona bifásica. O método utilizado para traçar as curvas binodais foi a turbidimetria. O sistema foi preparado a partir de alta concentração de PEG e foi-se adicionado o sal e a água alternadamente para encontrar todos os pontos da curva binodal. Para isso, utilizamos um banho térmico para controlar a temperatura do sistema e uma balança de precisão para monitorar as quantidades de sal e PEG presentes em cada momento. Também utilizamos uma célula de equilíbrio sem troca de calor e sobre agitação constante como base. Em seguida, com a curva binodal montada, traçamos as timelines, ou linhas de amarração, e analisamos os dados matematicamente para aproximar o modelo do problema. Para isso, o software resolve um modelo de 4 equações e 4 variáveis e aproxima os resultados experimentais daqueles encontrados na modelagem teórica. Essas são as equações do problema. As duas primeiras se referem à equação de Merschuk, adaptada tanto para a fase superior quanto para a inferior. E as duas últimas vêm do princípio químico da alavanca aplicado no problema. Ao final do experimento, conseguimos o perfil aproximado da curva binodal do sistema. Esses são os resultados encontrados para as curvas binodais de acordo com o tipo de PEG utilizado. O eixo vertical é a fração mássica de PEG em mistura e o eixo horizontal é a fração mássica de sal de tartarato de sódio. Percebe-se que, com o aumento da massa molar de PEG, a curva de equilíbrio tende a baixar, o que induz uma região de equilíbrio bifásico maior. Aqui são as timelines encontradas para os mesmos sistemas, e a comparação do modelo teórico com o modelo experimental em cada um dos três casos de PEG, 1500, 4000 e 6000. As linhas de amarração ficaram quase paralelas, o que já era esperado pelo modelo. O maior desvio encontrado foi de 0,918. Sendo assim, conseguimos concluir com base nos resultados que as medições se encontram dentro do esperado. Pela curva binodal, o aumento da massa molar de PEG utilizado fez com que a área de equilíbrio bifásico se expanda. Na região de maior concentração de PEG, os PEGs 4000 e 6000 trocam de lugar, tal como as referências da literatura sugeriam. As linhas de amarração se adequaram bem ao modelo e ficaram quase paralelas. Os modelos foram bem utilizados e forneceram resultados bastante satisfatórios. O desvio médio máximo encontrado esteve razoavelmente baixo e indica a boa amostragem. Por fim, gostaria de deixar meus agradecimentos ao Laboratório de Altas Pressões da USP, ao Departamento de Engenharia Química, à Escola Politécnica da USP e aos meus orientadores que me ajudaram nesse projeto. Muito obrigado.